Oi, pessoal. Estamos aqui retomando o nosso curso de Direito Administrativo, mas agora nesse segmento, né, que nós já nos referimos e começamos no último tópico, que foi Receitas Públicas, que é um segmento que não está tradicionalmente associado ao direito administrativo, que é o direito financeiro. E dentro desse direito financeiro, o tema 21 tratou das receitas públicas, e agora nós vamos tratar conjuntamente do tema 22, que é 22 e 23, que são receitas, que são despesas e orçamento público. Antes de entrar, dessa vez também seguindo a lógica que a gente usou lá nas receitas públicas, nós vamos trabalhar também com o que eu chamo de mapa mental. Então, esse mapa mental, que também vai estar disponível para vocês, tenta concentrar toda a matéria, enfim, a gente vai tentar navegar por ele. Mas antes eu preciso trocar uma palavrinha, né, sobre o tema. Despesa pública, né? Despesa pública e orçamento público. Todos nós já sabemos como é que isso funciona na nossa vida, né? Todos nós temos nossas despesas e o nosso orçamento, né? Então você precisa comprar pão. Você vai lá, tira o dinheiro da carteira, vai lá e paga o padeiro e sai com pão, né? Essa é a despesa pessoal. Como é que funciona isso para o poder público, onde veja o princípio que nós vimos lá no início, tudo que não está expressamente autorizado está proibido, onde veja o princípio da legalidade. Quer dizer, é só ir lá no padeiro, mas quem autorizou usar o dinheiro para ir no padeiro? Então, esse é o universo das discussões das despesas públicas e do orçamento público, né? Eu já até estou tratando esses temas, eu vou tratar eles conjunto, não tem como separar, né? Porque justamente as despesas o orçamento. O que é o orçamento? De novo, o orçamento privado. Ora, eu vou estimar as coisas que eu quero comprar e vou sair a comprar conforme a minha estimativa. Nem sempre a gente isso dá certo, né? Porque a gente joga o nosso orçamento no vermelho, gasta mais do que gostaria, enfim. Mas orçamento tem a ver com isso, né? No nosso mundo cotidiano, o orçamento é o valor que eu acho que eu vou pagar por alguma coisa. No direito público, o orçamento vai ter uma definição, um contexto um pouco diferente, porque ele vai estar permeado pelo princípio da legalidade. Embora vai ter uma certa dose, entre aspas, de achismo, vai ter uma lógica de achar, pensar, prever as receitas e, em função de previsão de receitas, fazer despesas. Mas mais que fazer despesas, um processo no qual o Poder Legislativo autoriza despesas ao Poder Executivo. Porque, de novo, o orçamento público envolve o princípio da legalidade. Eu vou bater bastante nessa tecla. Tem até outros princípios, tá? Mas essa é a dinâmica. Então, se eu pensar em despesa pública, eu tenho que pensar que a despesa pública só se dá no contexto de um orçamento. E o orçamento em direito público envolve um conjunto de normas que tem por função culminante, cada uma tem uma específica, mas tem como função o objetivo culminante a possibilidade da própria despesa pública, ou seja, a autorização efetiva do gasto público. Em essência, quando eu estou tratando de orçamento, é isso, ou seja, o orçamento é o conjunto de normas que autoriza a despesa. Não por acaso a gente vai tratar disso conjunto. Outra coisa que eu quero falar antes de aprofundar é que essa é uma aula panorâmica, né? Mesmo que nós tivéssemos, e eu já lecionei vários anos, o direito financeiro, mesmo que nós tivéssemos num curso de direito financeiro, o que a gente está falando aqui em alguns minutos demora algumas horas, né? Talvez 30, enfim, só para a gente examinar cada um dos institutos que a gente vai conversar aqui. Mas mais que isso, mesmo lá no direito financeiro, tem alguns institutos que mesmo nas aulas, quando você tem uma disciplina específica para isso, você não consegue dar conta. Por exemplo, se nós só pensarmos na lei de responsabilidade fiscal, meu Deus do céu, isso aí poderia ser outro curso de 30 ou 60 horas. Enfim, toda a temática que nós vamos trabalhar aqui, ela pode ser falada em uma hora, em um dia, ou um semestre, ou até um ano, depende do quanto você queira aprofundar. Então o objetivo nosso com esse vídeo
e dentro desse nosso curso é apresentar o panorama dos institutos envolvidos e dar os canais, os caminhos para você trabalhar com essa temática. Então nós não imaginamos aqui, não temos o sonho de esgotar a temática de orçamento e despesas públicas nesse vídeo. Mas sim temos a ambição de tentar apresentar um panorama geral complexivo das principais temáticas envolvidas tanto por orçamento como por despesa pública. Como de costume, vou eu lá para o cantinho e vou deixar vocês, dessa vez sem os desenhinhos e sem os vídeos, e vou deixar vocês, cadê você? Fecha a imagem grande, vou eu para o cantinho, e tá aqui o nosso mapa mental, né? Nosso mapa mental sobre receitas públicas. Eu vou começar a deixar ele grandinho aqui, justo porque nem eu nem vocês estamos enxergando, tá? Então lá vamos nós, vamos deixar um pouquinho maior, deixa eu ver se aqui tá bom. Olha, aqui tá bom para a gente começar. Ops, aqui tá bom, isso aí. Bueno, então 200%, eu queria um pouquinho menos, tá? Pode ser? Não, mas é só 50. Vamos dar para 200 para ficar mais fácil por enquanto. Então vamos lá. Despesas, vamos do começo ao nosso, mesmo na lógica, né? O nosso mapa mental, então não é pouco, né? Tem bastante coisa. Mas aqui eu espero que a gente consiga chegar nesse panorama geral mais tranquilamente. Aliás, dessa vez, ao contrário das receitas públicas, boas discussões estão aqui no começo, tá? Então vamos fazer os links. Aqui o tema da despesa pública. Aqui legendas do mapa, né? Então aqui eu deixei em rosa, nessa fúcsia aqui, todos os princípios que envolvem as questões dos orçamentos e despesas públicas, tá? Em vermelho eu estou colocando aquilo que para mim são restrições, e vejam que o tempo todo está quase tudo vermelho aqui, são restrições. Em verde, eu não diria que eu tenho liberdades, mas eu tenho as prerrogativas públicas no exercício da autorização. Mas vejam que essas prerrogativas públicas, que são aqui as normas orçamentárias, está centralizado aqui, elas são leis também. Mesmo aqui, a legalidade. O problema é que além de ter o princípio da superlegalidade, porque eu tenho um monte de normas que regulamentam o exercício dessas funções de legalidade. Então é uma coisa... Então se eu estou pintando alguma coisa de verde, ainda assim é um verde, não verde liberdade, mas um verde prerrogativa, limitada pelo que há de vermelho à volta. Tá? Bom, dito isso, despesas públicas estão... Não posso passar, até passei assim, botei dois caminhos, é que eu não consigo pensar despesas públicas se eu não passar pelo princípio da legalidade, que é do direito administrativo e que é do direito em geral. E no direito administrativo, resgatamos lá os nossos primeiros dias de aula, né, o que não está expressamente permitido está proibido. Então eu não posso gastar... E se eu transpor isso, e dá para transpor, André, isso direto para as despesas públicas, tipo, se eu não tiver uma lei autorizando gastar 1 centavo para comprar pão, para usar o exemplo do início, eu não posso comprar pão. Exatamente. Por mais maluco que pareça, por mais radical que pareça, é isso. Aliás, o campo do direito financeiro, ele vai encerrar algumas crueldades, né, num certo sentido, porque ele vai acabar taxando como ilegais certas situações que podem parecer humanitárias. Por exemplo, sei lá, você é prefeito de uma cidade, aí tem um pobre infeliz ali na rua, morrendo de fome, aí você vai lá e, se você está mexendo com o seu dinheiro, você pega, abre a carteira e dá lá. Imagina uma mãe com filhos ali, né? Você compra um litro de leite e dá para ela. Se o prefeito fizer isso com dinheiro público, podem ter certeza que ele está sujeito não só a perder o cargo, como ir para a cadeia, né? Olha que loucura. Por quê? E por que tem tudo isso? Acho que isso é importante a gente ter claro. Por que a legalidade aqui é tão pesada, né? Tem um motivo importante para isso. Qual é? Veja bem, não é eu com a minha carteira, não é você com a sua carteira. É alguém com uma carteira que é de todos. E a lógica do sistema para o uso dessa carteira é o seguinte:
tem um poder que é o dono ou se quiser usar o cofre, mas da carteira. É o dono do feixe da carteira, né? O dono da possibilidade de abrir a carteira. É o legislativo, não é o executivo. O executivo é aquele que vai gastar dentro daquilo que o legislativo autorizar. Né? Por quê? Porque o dinheiro não é do prefeito, não é do presidente, não é do governador, ele é dinheiro coletivo, público, né? Dinheiro de todos nós. E por isso que, enfim, mas é o prefeito, mas era uma mãe que sem aquele leite, cara, você não perguntou pra gente, você não perguntou pro povo, você não perguntou pro representante do povo, você fez um gasto ilegal. Né? Inclusive, da impeachment também. Né? Nosso último impeachment no Brasil da presidente Dilma foi por conta de descumprimento de normas de direito financeiro, tá? E de normas relativas à despesa pública. Então vejam que a temática aqui é pesada e eu insisto, preparem-se, aqui aqui é um mundo bastante cruel, mas enfim, é cruel no sentido democrático, né? Enfim, justo porque onde você abriu a porta para alguém fazer o gasto sem perguntar para o dono do dinheiro, você abriu muitos outros gastos e pode faltar dinheiro para os gastos que o dono do dinheiro decidiu, né? É temática complicadíssima. Bueno, enfim, faltou, tô só no comecinho aqui, mas eu quero, tá? Bom, uma coisa eu não vou perder muito tempo, que é coisas que nós já vimos. Então tá, é legalidade e sanções, né? Sanções administrativas, sanções civis, eu posso tudo que nós vimos em controle da administração pública vale para o descumprimento das normas relativas às finanças. E há normas específicas de descumprimento das finanças. O que há de novo aqui, mas não tão novo, a gente chegou a tratar lá no começo do curso, as figuras dos tribunais de contas, que estão regulados. Todo aqui eu coloquei os numerozinhos aqui, são artigos da Constituição, como no outro mapa. Estão regulados especialmente os artigos 70 e seguintes. O artigo 31 só vai falar dos tribunais de contas dos municípios. Mas vejam que esses outros aqui são os mais importantes, porque aqui está o poder dos tribunais de contas, que como nós já vimos, não são órgãos judicantes, né, nós vimos lá nas primeiras aulas, mas são órgãos administrativos com poder de sanção, com poder de restringir, né, eu posso ter uma restrição, uma sustação de um ato, afinal de contas tem essa prerrogativa, sustação de ato, contratos. Lembrando que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas é um órgão administrativo auxiliar e com poder, como órgão administrativo, um poder de sanção. Eu não diria que ele tem um poder de polícia sobre os administradores públicos, que isso fica forte, mas ele tem poder de sancionar, né? Ele é aquele auxiliar proativo, que tem esse poder, né, de auxiliar. Os tribunais de contas ou são da União, que vai cuidar das contas da União, ou dos estados, Distrito Federal, que vão cuidar das contas respectivas, Estado e Federal, ou dos municípios. Com detalhe, está lá no artigo 31, parágrafo 4º, os municípios não podem criar novos. Poucos municípios brasileiros têm tribunais de contas. Quem cuida dessas contas deles, quem aplica sanções, quem faz tudo isso? Os tribunais de contas estaduais. Tá? Então, isso aqui eu estou só rememorando. Tá? Mas existem nas normas de direito financeiro que eu posso colocar no pacote das sanções, que são restrições legais e a entes federativos, recomendação, suspenção de atos e contrato. Mas há normas que colocam restrições legais, tipo, você não quer cumprir essa norma? Bom, é ente, é federativo, é autônomo, tal. O problema é seu, então você não vai receber mais dinheiro federal, por exemplo. Tem isso? Tem vários momentos. O direito financeiro literalmente usa a pedagogia do corte da mesada. Você não quer me obedecer? Pois obedecer à Constituição? Pois muito bem, aí você vai perder prerrogativas, inclusive condicionais. Olha que loucura. Por isso que há temática. Mas aqui eu só estou dando um mapa geral e fazendo uma remissão lá o que a gente falou sobre controle da administração pública. Tá? Mas a coisa que tem de diferente é essas consequências automáticas, por exemplo, de não vou botar aqui, vou dar um spoiler, por exemplo, de não cumprir determinações relativas a gastos públicos, por exemplo.
Isso aí pode levar a restrições meio que automáticas. Tá? E fica proibido de fazer uma série de coisas. E não foi nem o Tribunal de Contas que proibiu. Né? Foi a própria norma constitucional. Tá? E aqui também vamos tendo claro que, bom, eu vou ter normas constitucionais, já vimos que tem bastante aqui deixa eu deixar maiorzinho, pelo mapa, né? Eu tenho normas constitucionais, 2 pacotes. Tem dispositivos constitucionais relativos a despesas públicas, então tem coisas só sobre as despesas, tem vedações e determinações relativas a alguns agentes públicos específicos, a gastos com agentes públicos, alguns específicos e outros gerais, enfim, percentuais, tá? E eu tenho ainda no plano constitucional dispositivos constitucionais relacionados aos orçamentos públicos. Lembrando que o orçamento como esse complexo, né, até eu botei aqui, complexo normativo destinado à autorização para a realização de despesas públicas em cada um dos entes federativos. Então eu tenho um conjunto de macronormas que são constitucionais e também infraconstitucionais que tem que tentam enquadrar, evitar o gasto indevido do dinheiro de todos. Essa é a grande questão. Por isso que tem muitas normas aqui complementares, aliás, a legislação complementar federal fazendo função federativa, ou seja, são normas, não por acaso, o direito financeiro 165(9) da Constituição diz que cabe à União legislar normas gerais sobre despesas públicas. Tem vários tópicos ali no 659 específicos, né? Entre eles a gente vai ter a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, são prerrogativas federais, né, por um quórum qualificado de lei complementar. Mas voltando aqui, então, só para a gente não perder de vista, então nós temos então despesas públicas estarão regidas de forma geral para a federação inteira na Constituição e também também haverão normas infraconstitucionais. Algumas delas justamente estão aqui em vermelho para restringir ou limitar ou delimitar a ação dos entes federativos. Então, seguindo o nosso bailezinho, deixa eu falar sobre isso um pouco aqui. Leis complementares sobre normas gerais de despesas públicas a serem cumpridas por todos, né? Parágrafo 9º. A primeira e a principal delas, ela não é nem complementar, mas ela ganhou o status de complementar. É a Lei 4.320. Tá? Opa, deixa eu deixar maiorzinho aqui. A Lei 4.320. Que é a Lei Geral de Normas de Direito Financeiro. É lá que você vai, por exemplo, eu estou com dificuldade com créditos suplementares ordinários. Vai para lá que um conceito está lá. Pouca coisa a tua Constituição atualizou. O que é empenho, liquidação, despesa? Está lá também. Conceito de empenho, ela é bem didática. Quais são as receitas correntes? Isso cai em concurso direto. Quais são as receitas de capital? Quer saber o que é receita corrente? Vai para lá. Está lá. Receitas tributárias, por exemplo, são receitas correntes. Onde é que está isso? Na 4.320. Vale para onde? Para todo mundo. Ela é nacional, tá? Como a gente já conversou em outros momentos. Tá? Tem ainda, aí vem o pacote, né? Eu sempre digo que o direito financeiro vem a reboque das ilicitudes, né? Então você começa a encontrar determinadas práticas ilícitas, ou que não se coadunam com os interesses públicos, ou seja, desvios de dinheiro, e aí você começa, ou até não é nem um desvio, é a irresponsabilidade, né? E aí você começa a ter normas para... O que seria irresponsabilidade? Irresponsabilidade na vida privada é o cidadão que não tem dinheiro nenhum e pega o cartão de crédito, vai lá e gasta R$2.000 numa noite e ele ganha 1.000 por mês. Isso é irresponsabilidade, não é? Pois é, então, em nível público também tem a figura da responsabilidade fiscal e tem uma lei sobre isso, né? Uma lei lá dos anos... Iniciou o século com essa lei, que foi muito festejada por todos que são cultores de uma administração pública efetivamente organizada, né? Que consideram que déficit de contas públicas é um valor universalmente negativo. Aliás, aqui só um parêntese, ruim a questão do português, né? A palavra disserte sobre responsabilidade fiscal. Problema, eu consigo definir responsabilidade fiscal lá no direito financeiro, aqui no direito financeiro, né, como conjunto de atos e diligências que devem ter os administradores públicos no trato do dinheiro público,
Mas eu posso usar a mesma palavra, responsabilidade fiscal, para dizer que é a potencial imputabilidade do devedor tributário. Ou seja, quem é a responsabilidade, qual a responsabilidade fiscal pelo tributo? É responsável pelo recolhimento, sei lá, no direito tributário. Tá? Aqui, só para acordo semântico, nós estamos falando de responsabilidade fiscal no sentido primeiro do direito financeiro, né? Como condutas adequadas para o manuseio do dinheiro de todos, a fim de evitar que esse dinheiro desapareça ou que as finanças se quedem, restem, né, irremediavelmente comprometidas ou comprometidas por muitos anos, tá, em função de um ou outro. Tá? E ainda tem que está errado, não é 2001, não é 2021. Né? Lei Complementar 178, agorinha, recém no início do ano de 2021, Programa de transparência fiscal, também é uma ambição de deixar mais público, mais visível, mais transparente, mais fiscalizável todo o complexo de despesas públicas. Tá? E ainda, normas complementares que valem para a federação, tem a Lei Complementar 176, que vai fazer uma compensação, literalmente é uma lei que manda a União dar dinheiro para estados e municípios, é uma luta, uma discussão histórica, é uma lei complementar que nasce de um acordo em relação a uma lei complementar que a União fez, chamada Lei Candir, Lei Complementar 87, e envolve dinheiro que a União tem que passar, e o acordo virou uma lei complementar. Não tem outra notícia disso na República, a criação de uma lei complementar resultante de um acordo no STF pela compensação da Lei Candir. Eu tenho norma, tem a Lei Complementar 173, agora na situação da Covid-19, né? Também, por quê? Porque precisou excepcionar. Essa Lei Complementar 83, ela está ligada à emenda constitucional relacionada à situação da Covid também, né? Então vejam que tem essa... houve uma necessidade ou um interesse em flexibilizar mais diante das urgências e as amarras da lei, as amarras das normas financeiras, elas são imensas. Então, diante desse contexto, para o contexto de Covid, se fez um regime especial. Enfim, mas há mais, não são as únicas, há mais leis complementares que, direta ou indiretamente, tratam do tema. Por exemplo, eu posso pensar que quando se trata, até transversais mesmo, quando se trata de questões de previdência, por exemplo, de alguma forma eu posso tocar na questão da despesa pública. Tá? Mas de qualquer forma, eu quero deixar aqui, às vezes toca numa norma específica de direito financeiro, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu estou mais preocupado com as normas que falam sobre o uso do dinheiro mesmo, e não de forma indireta, tipo as normas que estabelecem direitos ou deveres, ou restringem direitos e deveres, e que indiretamente acabam significando menos gasto público. Às vezes isso anda meio junto, por exemplo, na questão da Previdência. Tá? Mas aqui é um panorama geral, e esse é um pacotão bem interessante de leis complementares. Né? Tem aquele, num sentido que alguma parte da doutrina fala, que ela complementa a Constituição. Pois é, aqui a ideia é complementar a Constituição mesmo, embora não seja esse o conceito que esteja lá no 169 da Constituição Federal, que basicamente diz que leis complementares são aquelas aprovadas por maioria absoluta. Deixa eu viajar, voltar, vamos levantar o nosso avião, saímos desse segmento aqui, já passamos por aquele, e, bom, ainda no plano infraconstitucional, vamos levantar o voo aqui, nós vamos encontrar as normas orçamentárias. Eu botei em verde, porque é a coisa mais autônoma que tem aqui. Complexo normativo destinados à autorização para a realização de despesas públicas. Está aqui. Tá? E aqui são 3 figuras. Deixa eu ver se eu falo isso agora. Vou falar agora já para a gente ver isso. Tá? Isso aqui já está previsto na Lei 4.320. É assim que se faz gasto, que se possibilita o gasto público. Não é por uma norma, mas é um pacote normativo. Tá? Então aqui eu tenho o plano plurianual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Para que serve? Bom, como assim um pacote, André? Olha, para você autorizar um gasto público, primeiro existe uma lei isso vale para todos os entes federativos, que ela vale por 4 anos. E a função dela é prever gastos que poderão durar mais de um exercício, para dar um pingo de planejamento à administração pública, e vão ter algumas consequências lá na elaboração da LDO e na LO. No sentido, qual consequência? Só basicamente uma principal, que é: se não estiver no plano plurianual aquela despesa que ultrapassa um exercício, então, a princípio, ela não poderia constar na lei orçamentária. Disposição constitucional. É relativamente simples. O plano plurianual não é nem tão regulamentado assim. Diga-se de passagem, é o que não é chamado de lei. Só não é chamado de lei porque não chamam, mas ele é uma lei. E ele acaba sendo votado no primeiro ano do exercício de mandato do novo governante. Então, por exemplo, você se elegeu prefeito. Bom, a lei, você tem no seu primeiro ano de mandato que aprovar o seu plano plurianual. Lembrando que neste primeiro ano de mandato não tem, é vigente ainda, é o 4º ano da lei do plano plurianual, da lei do plano plurianual do antigo prefeito. E assim, vale para o presidente, vale para o governador. Tá? Claro que, não esqueçam, são leis, né? Ah, mas eu quero fazer um novo investimento que vai durar 2 anos, não posso. Não, você pode. Você pode fazer um projeto de lei para alterar o plano plurianual. Vejam, aqui eu deixei verdinho, isso aqui não é Constituição, não é lei complementar. Isso aqui são leis no âmbito de cada ente federativo, que podem, como tais, serem alteradas. Mas aqui elas têm uma dinâmica. Então, uma dinâmica com relação ao tempo. Então aqui aí alguém vai perguntar, tá, mas e se for uma lei que... um investimento que não é 4, mas é 12 anos. Não tem nenhum remédio jurídico prevendo um planejamento para 12 anos. Ponto. É só o que eu tenho para responder. Se passar de 1 ano, tem que estar num plano plurianual que só pode prever 4. É mais ou menos assim, tá? E aí depois, a cada 4 anos, né, não existe um plano vintenal, como já teve na União Soviética, enfim, não há isso no nosso sistema, tá? Essa é a função do plano plurianual. Nesse sentido, ele é mais simples de entender. Mas vamos falar das outras. Todo ano, todo santo ano, todo o Poder Legislativo, estadual, municipal, distrital, federal, tem que aprovar 2 leis. Uma no primeiro semestre. Todo ano, o que está aqui? Esse primeiro semestre do ano anterior, segundo semestre. Por quê? Como assim ano anterior, Carlos André? Vejam, a ideia de orçamento é: eu planejo num ano eu decido num ano que poderá ser gasto no outro. Esta é a regra geral. Ah, não decide na hora. Não decide. Não é por acaso que fizeram emenda constitucional para resolver o problema da Covid. Não, a ideia do sistema é: trabalhe no ano passado para deixar tudo organizado para esse ano. Tá? É sempre assim, Carlos André? Não é. Infelizmente, várias vezes, inclusive no ano 2021, chegou-se a abril e não tinha aprovada ainda a lei orçamentária, que devia estar aprovada em dezembro. Porque, bem ou mal, em nível federal, bem ou mal, isso são prerrogativas dos legisladores. A lei de diretrizes orçamentárias, que é prevista para o primeiro semestre, ela tem até uma sanção. Não pode haver recesso federal se não for aprovada a lei de diretrizes orçamentárias. E a lei orçamentária não tem. A sanção na prática é simplesmente você não ter o orçamento. Aliás, aqui também é preciso lembrar que são 3 leis. Aqui tem um diálogo democrático fantástico. Por quê? Fantástico, sentido positivo mesmo. Porque quem pode propor isso, quem pode propor os gastos, é o executivo. Quem pode propor a LDO, inclusive tem prazos, né, constitucionais para isso. Tá? Quem pode propor depois dá para brincar com isso até nos exercícios, é só o executivo. Tá? E quem pode votar é o legislativo, e quem tem que executar é o executivo, e quem pode fiscalizar e tem que fiscalizar e aprovar as contas desses gastos depois é o legislativo. Lembra lá do controle de administração, aprovação de contas? Que contas? Do dinheiro que foi autorizado a gastar. Meu filho, pode ser traduzido: meu filho vai lá na padaria, compre pão, leite, ovos e um chocolate.
Beleza, volto criança, meu filho me dá aqui o dinheiro, o troco, quanto foi, preste contas. É isso. Meu filho, poder público, você está autorizado a gastar tudo isso desse jeito, para esses gastos. Gastou, me presta contas. Vejam que é um vai e vem bem legal. Tá? Bom, isso tudo é um desse vai e vem é formal. Tá aqui. Né? Inclusive, tem um princípio da exclusividade. Agora vamos começar a passar pelos princípios. Né? O princípio da exclusividade vai dizer que na lei orçamentária, que é a menina dos olhos, todo mundo trabalha para ela. Na lei orçamentária, só pode ter isso, previsão de receita e autorização de despesa. A única exceção é a previsão, já uma autorização prévia para que o executivo, no caso concreto, abra créditos suplementares ou especiais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? Mas antes de ir adiante, qual a diferença entre LDO e LO? Lei de diretrizes orçamentárias, ela só tem uma função, olha que loucura. Ela tem ela tem uma função principal e algumas outras, mas ela tem um foco. O foco dela é a de baixo, é a LO. Ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias, você faz as diretrizes para a elaboração da outra. Ou seja, não faremos o aumento dos funcionários públicos em 10%. Isso significa que quando for feita a lei orçamentária, poderá ser previsto um aumento de 10%. Se eu colocar na LDO e aprovar no primeiro semestre, não poderá ser dado aumento ao servidor público. Bom, quando chegar na LO, não vai poder haver uma proposta de inclusão de uma verba para pagar esse aumento, porque esse aumento não foi previsto na LDO. Tá? Então, a LDO é o conjunto de diretrizes, desejos, e inclusive e outras, tudo que diz respeito até à interpretação do orçamento, à execução, o que fazer se o orçamento, se a lei orçamentária não estiver aprovada, enfim, aí vai, a gama de possibilidades é bem maior do que a da lei orçamentária, que é até quem diga que é uma lei com cara de ato administrativo, porque ela basicamente vai falar em dotações, rubricas, e valores máximos, tetos associados a ela. É um cara crachá, né? Um valor e o quanto paga. Tá? Essa lei orçamentária, essa é, vamos dizer assim, a mais importante das três, porque ela é, quando se fala, tá no orçamento, não tá no orçamento, é aqui que nós estamos falando. A lei orçamentária, eu não vou dizer que ela espelha sozinho o orçamento, mas ela é o ponto culminante do orçamento público. Porque quando eu falar em orçamento... tem orçamento? Onde é que eu vou olhar? Não é na LDO. É lá que eu vou saber se existe uma rubrica. Estou lá na universidade, preciso comprar um projetor multimídia. Ou 10 projetores multimídia. Tem orçamento? Está previsto na lei orçamentária? Eu não vou olhar o resto lá. Eu vou olhar se tem um valor associado a isso. Então, claro que ela não funciona sozinha, não posso ter só ela. Por quê? Porque ela só é feita a partir das diretrizes, ela é feita no segundo semestre, a partir das diretrizes que foi feita no primeiro semestre do ano anterior. Né? Então, e esse ano? Já vamos ver. Tá? Mas, por enquanto, entende isso. Isso dá origem aos chamados créditos orçamentários. E eu quero aproveitar para dizer que aqui isso espelha os princípios que eu chamo, principalmente o princípio da anualidade, cai em concurso direto. O que é o princípio da anualidade? Que os orçamentos são anuais. Sim, porque essa lei vale por quanto? Vale só para o ano que vem. Estou fazendo uma lei orçamentária esse ano, agora nem pode, porque estamos no primeiro semestre. Né? Se nós estivermos no primeiro semestre, está no primeiro semestre, não pode. Vale, ela é feita no ano e ela tem prazo de validade. A validade dela é só para o ano que vem. Tem exceções? Tem o tal do resto a pagar, que você vai olhar na lei 4.320, que na verdade não, eu nem chamaria de exceção. O que está acontecendo é que você é um gasto que foi previsto num tempo e você alocou aquele recurso e você tem que terminar de pagar, porque virou o ano, o cidadão não foi receber, sei lá, alguma coisa aconteceu e aquilo é o tal do resto a pagar. Se não cai nisso, acabou. A pessoa assim, tive que devolver, o pessoal muito, às vezes assim, eu tive que devolver o dinheiro. Primeiro que isso aqui não é dinheiro, né? Isso aqui é autorização para gasto. Tipo, autorizou a universidade a gastar tantos milhões em projetor. A universidade não comprou nenhum e não empenhou, não fez nada.
Ora, empenho, está lá na 4.320, é a reserva de valor para um futuro pagamento. Tem que empenhar para poder liquidar, para poder fazer a ordem de pagamento. Ora, tudo 4.320. Aí eu vou lá, não foi usado. Cara, não é que tem que devolver o dinheiro nunca se falou em dinheiro, se falou em autorização para gastar. Aliás, existem quem mexe com finanças públicas sabe disso. Existe o que eles chamam do financeiro e do orçamentário. O orçamentário é autorização para gasto. Se eu passei do ano e não gastei, tchau. Entre aspas, volta? Não, passou a minha autorização, porque aquela lei só valia... Bom, essa aqui é pior, a LDO praticamente só vale no primeiro semestre para orientar a elaboração da outra e depois para interpretar e julgar ela. Depois, isso aqui, ó, que é sólido, se desmancha no ar. Aqui, ó, como são pueris pueril a vida. E aí o princípio da anualidade. Então eu faço para valer por um ano. Tá? E tem exceções? Tem. Não vamos entrar nelas, que aí dá uma aula dessas discussões de redes a pagar e tal. Mas, vale universalidade. Qual é a ideia? Tudo que diga respeito a gasto público, que se vai fazer no ano que vem, tem que estar autorizado. Ou não vai ser feito, porque não está autorizado. Né? E tem outro princípio aqui, que é o da unidade. É um orçamento só, um para cada ente federativo. Nós estamos falando, portanto, de mais de 5 mil orçamentos, se contar município, estado, DF e União. Mas é um só, cada um só pode ter um, não existe duas leis orçamentárias. O pessoal até discutia, porque aqui, ó, deixa eu até já mostrar. Aqui, ó, o orçamento 1651 prevê que o orçamento abrange 3 dimensões. O orçamento fiscal, que é poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades, tal, inclusive fundações e mantidas, tá? Autarquias também. A Seguridade Social, que é o orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal. Tá? Só que tudo isso está numa única lei orçamentária. Tá? Orçamento de Seguridade, entidades e órgãos, bem como fundos e fundações mantidos pelo poder público. E o orçamento de investimento das empresas públicas. O dinheiro das empresas, né, públicas com maioria do capital social com direito a voto, né, dinheiro que vai ser posto nessa empresa. Se não tiver previsto aqui, não pode botar um centavo na empresa. O que não quer dizer que a empresa não vai ter dinheiro, porque ela tem, como é uma empresa, ela está no seu... Já vimos isso, né? Ela tem a sua dinâmica dentro das normas que regem a área que ela está atuando, e não podem ser diferentes. Enfim, tudo que a gente conversou lá sobre empresa pública, não vou repetir. Tá? Então volta para cá, tá aqui os princípios. O orçamento, apesar desse orçamento ter 3 dimensões previstas na Constituição, tá? Ele é um só. Tá? Não tem aquela música que diz assim, como um só Deus ao mesmo tempo é 3, né? Não, então, aqui é um orçamento que ao mesmo tempo é 3. Tá? Inclusive não pode misturar um com o outro. Mas também não pode misturar uma dotação com outra, uma rubrica para outra. Se tem uma rubrica para comprar cadeira, eu não posso comprar mesa. Quem mandou botar a rubrica desse jeito? Né? Se mandou gastar em saúde, eu não posso comprar um chafariz. E vice-versa. Ou seja, eu posso ter dinheiro para construir o chafariz e não ter dinheiro para salvar uma vida. E isso não é um problema do direito financeiro. Claro que vá o legislador, dono do cofre, e diga, olha, vamos anular a dotação do bendito do chafariz e vamos salvar vidas. Beleza, o legislador não vai, creio que não vai lutar tanto por um chafariz assim diante de vidas caindo. Bueno, isso são os créditos orçamentários e esse pacote aqui leva a esse princípio. Bueno, falei para você, só pode ter isso. E uma exceçãozinha que tem no 65, parágrafo 8º, é que créditos, pode haver uma previsão de créditos adicionais suplementares ou especiais, não extraordinários. Depois a gente vai ver, já vamos ver ele. Bueno, e aí, aqui ó, eu fiz em cores diferentes. Ó. Então, as normas orçamentárias, está aqui o pacote do que a gente pode chamar de orçamento público de cada ente federativo. Tá? 1, 2, 3 e acabou. Mas eu criei uma quarta linha aqui e essa quarta linha tem a ver com o quê? Tem a ver com leis de créditos adicionais. O que é isso? Ano de execução do orçamento. Ou seja, não está no ano da elaboração do orçamento.
É lei para usar no ano da execução. Mas o orçamento não é para um ano só, tal. Não é para o ano seguinte. Que história é essa de lei para usar lá? Então não vou fazer orçamento, vou ficar só com adicional. Não, não dá. Não existe opção de você fazer isso. Tá? Mas, até porque é uma obrigação constitucional você aprovar essas normas todas. Mas vamos lá. Tinha previsto tantos R$ 1.000 para vacina. Acabou o dinheiro. Faz o quê? Crédito suplementar. Mas faz como? Volta no tempo? Não, não dá também. Aí existe uma figura que já está consagrada também na Lei 4.320, a Lei 64, é uma figura técnica, que é o chamado crédito adicional. Vejam, vamos comparar. Existe crédito orçamentário e existe crédito adicional. Foco nos dois aqui, crédito orçamentário, crédito adicional. Estou distinguindo os dois tipos de crédito. Quais são? Um vem no orçamento, um vem no ano que o orçamento já está em curso e não foi suficiente para resolver a vida das pessoas. O que faz o gestor? Vai ao legislativo e diz, olha, eu gostaria... Ou ele usa da previsão que o legislador pode ter dado para ele de lambuja lá na lei orçamentária para criar crédito suplementar. Ah, o que é o suplementar? É para você aumentar. Suplemento é o quê? Suplemento vitamínico é aquilo que suplementa a vitamina que você está tomando. Ou seja, você já come vitaminas. Você vai suplementar. Ou seja, para ser crédito adicional, você tem que ter um gasto que já exista e que falta o dinheiro para gastar aquilo que você já estava autorizado a gastar. Tá? É só um nome técnico mesmo, porque tanto um suplementar como especial tem que ser aprovado por lei. E o especial, mais fácil de entender. Aquilo que não estava previsto, eu quero fazer um chafariz, a coisa mais importante do mundo é fazer um chafariz. Ótimo, então leva ao legislador, se o legislador autorizar, ele vai ter que anular a dotação orçamentária de algum lugar, porque também existe uma lógica de... A gente tem um princípio que a gente vai mexer aqui, que é o princípio do equilíbrio fiscal. A ideia é que não... Isso é não... É o caso da mãe Joana, né? Que vai... Pobre das mães, acho que mães e joanas não merecem essa expressão. Enfim, isso aqui não é um lugar de pode tudo, né? Qual é a ideia? Eu não posso ficar, não é um jogo de libera, libera, libera. Não. Quando faz o orçamento, lá a lei orçamentária tem que ter uma previsão decente de receita e uma autorização, e essa previsão é número, não é só uma ideia de previsão. Eu vou ganhar todo o dinheiro. Não, quero receber tal dinheiro daqui, 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 daqui. E aí, em cima desse montante, vem a lei orçamentária autorizar as despesas. Então, quando eu vou fazer um crédito adicional suplementar ou especial, eu vou ter que anular uma dotação que foi pensada. Ou vou ter que justificar, não, houve um superávit de receitas, também está previsto na 4.320. Ou seja, isso aqui não nasce, não ficava fácil, né? Eu tenho que fazer dialogando com o orçamento que existe. Né? De qual receita? Você vai fazer um chafariz usando que dinheiro? Nenhum, eu só quero autorização. Não funciona assim. Vamos ter que anular, vamos anular lá a verba para as crianças irem para a escola para poder fazer o chafariz. Perfeito, eu quero muito chafariz. Então, tudo bem. Né? Contanto que não baixe o limite constitucional relacionado à educação, que é um percentual de impostos que nós já vimos, tudo bem. Então, suplementar, já estava no orçamento e eu quero aumentar o montante. Especial não estava no orçamento, mas pareceu importantíssimo fazer isso. Eu falei no chafariz, mas tem um município do Rio Grande do Sul que está discutindo no seu orçamento fazer o Cristo Redentor maior que o Rio de Janeiro, município de Encantado. Né? Então, considerando que é bem importante em função, né, de isso no ano 2021, e importante para atrair turismo, enfim. Entendi esses dois? Beleza, porque o outro, ele não é nenhuma coisa nem outra. Puxa, mas não é... Ele, na verdade, se tivesse que enquadrar ele, enquadraria como especial. O que é o extraordinário? O crédito extraordinário, como o próprio nome diz, é um adicional que está relacionado com situações extraordinárias, fora do comum, fora do ordinário, né? Como até a expressão que a lei usa é comoção intestina, guerra ou grande calamidade. Tá? Então a calamidade leva à possibilidade do crédito extraordinário. E esse crédito é uma exceção, era a única, não é mais a única, ao princípio da legalidade. Por quê?
Porque e aí diz lá a Constituição que pode, a única matéria orçamentária que pode vir por medida provisória. Só em caso de calamidade. Tem por fundamento a calamidade. Tá? E no caso de Estado, Distrito Federal e município, Estado, Distrito Federal e municípios, a Lei 4.320, vigente ainda, fala que é por decreto. Tá? Sei lá se alguma Constituição estadual ou lei orgânica acabou criando a figura de medida provisória. Tem algumas que criaram medida provisória e acabou jogando os créditos extraordinários para medida provisória. Mas, a princípio, o caminho da União era o decreto. Só não é porque a Constituição criou a medida provisória para isso. Então, créditos adicionais são 3 tipos. Suplementar para uma verba a ou mais, especial diante de algo que não estava previsto, mas que também não é urgente, e o extraordinário, casos em que haja urgência. É um caso em que haja situações extraordinárias de grave risco. Tá? E aí sim, a gente acaba dizendo que isso, quando você tem uma tragédia, tipo uma calamidade pública, é um problema público potencial. Primeiro, que você pode fazer crédito adicional pela mão do executivo. Segundo, que você pode furar a lei das licitações para gastar esse crédito extraordinário pela mão do próprio executivo. Ou seja, todos os controles aqui, eles abrem a guarda. Claro que vão ser feitos a posteriori, mas é uma enchente, leva a colchões superfaturados muito facilmente usando esse pacote aqui do extraordinário, mais a lei de licitações excepcionada. Né? Que mais aqui? Vamos voltar para o nosso tamanho normal. Então, ou eu tenho créditos orçamentários ou adicionais, já vimos isso. E esse aqui é o pacote, tá? Qualquer coisa a gente vai falando ao longo, mas aqui em essência, em breves e rápidas palavras, essa é a dinâmica do nosso sistema orçamentário, tá? Aqui, ao contrário das receitas públicas, a gente gastou um bom tempo aqui, mas isso aqui dá para escrever 1000 páginas em cada um desses detalhes aqui, tá? Já começamos a visitar os princípios, isso é importante também. Tá? E aqui, voltando, nós estávamos falando do que mesmo? Nós estávamos falando de normas infraconstitucionais. E aí, lembrando, tem normas infraconstitucionais que destinam a regulamentar, inclusive a regulamentar isso aqui. Né? Onde é que você acha que está previsto o que tem que ter no LDO, o que é o suplementar orçamentário? Nas leis complementares. Então, a vermelha é o que permite a existência da verde. Tá? E são normas infraconstitucionais relacionadas ao orçamento e despesas públicas. Tá? Bom, mas, além disso, faz sentido, é importante que a gente detalhe a existência de normas constitucionais sobre isso. E aqui, especialmente, os orçamentos públicos, 165, parágrafo 1º a 8º. Tá? Então, tem um monte de coisa aqui. Tá? Aliás, não é só 165. Né? Na verdade, 166 também. Eu botei 165, que são onde está o coração do sistema. Mas 166 também vai disciplinar, inclusive 166 vai estar disciplinando essa questão aqui, 166, 166A, do orçamento impositivo. Tá? Eu já falo disso. Só para lembrar, então, a Constituição é quem dá a conformação geral dos orçamentos, ou do orçamento público, ou dos orçamentos de cada ente federativo. Não dá para fugir do que está ali e do que as leis complementares complementarem a Constituição, fazendo esse tipo de função. E também, relativo ao orçamento, é uma discussão bem legal do orçamento impositivo. Bom, essa aí também dá tratado. Vou contar como é que era até a emenda constitucional 100. Até então, quando eu dava aula, eu dizia: olha, o orçamento, ele é feito lá na lei orçamentária. É uma previsão de receita, por isso que eu digo que tem uma parte do chute, né? Em cima de uma autorização de receita. Como assim previsão? Ora, eu prevejo que eu vou arrecadar tantos milhões de IPTU. Tá, mas no mundo real concreto, as pessoas podem não pagar o IPTU. Vai preso? Não vai preso, mas até que você execute, até que você faça uma execução fiscal, cara, isso demora, né? E, enfim, e aí o dinheiro não entrou. Aí não entrou o dinheiro, ai meu Deus, mas aí tem que cumprir o orçamento. Não, até então eu diria para vocês diferente. Diria, não, vejam bem. Os gastos que estão no orçamento, eles são regra, e ainda é regra. Agora a gente vai ver, isso aqui é exceção, orçamento impositivo. Mais ou menos, né? Os gastos que estão previstos são autorizações.
embora sejam fixados os gastos, nenhum prefeito vai perder o cargo, em regra, em geral, se não for um gasto, se gastar, sei lá, se tiver previsto no orçamento um determinado gasto e ele não gastar exatamente o que está ali, porque aquilo é teto, né? Não é a base. Então não há. O orçamento não é, e não é necessariamente em regra, uma figura impositiva. Mas é claro que isso tem, e parece razoável do ponto de vista do administrador que assim seja. Pois bem, nos últimos anos, os deputados federais, especialmente, começaram. Isso que eu estou falando vale ainda em orçamentos municipais e estaduais. Ou seja, eu tenho autorização para, em regra geral, eu tenho autorização para. Por que regra geral? Porque assim como a União excepcionou, nada impede que hajam exceções nas outras constituições. Mas vejam, a regra é a autonomia do Poder Executivo, que está autorizado a gastar. E na falta de dinheiro, o que ele vai fazer? Bom, vamos cortar o chafariz aí, né? Vou gastar, vamos botar no chafariz porque eu preciso de dinheiro para o hospital, por exemplo. Né? Ah, mas isso não é remanejamento? Não, isso, imagina, está autorizado 100 mil para o chafariz, 100 mil para o hospital. Tá aí, dá 200 mil. Eu recebi só quantos? 120. O que eu faço? Vou gastar no hospital e tenho um ano inteiro para ver se entra dinheiro, para ver se eu faço o chafariz. Né? Atualmente, a Constituição amarrou as emendas constitucionais 100 e 105, deixaram, vamos dizer assim, eles falam em distribuição equitativa, quando for esse caso, haver cortes equitativos. E mais do que isso, criaram a figura da emenda parlamentar que expressamente tem que ser cumprida. E aí eu tenho um pedaço do orçamento que o Executivo teria muito menos chance de dizer não a ele, vamos dizer assim, ou não poderia deixar de gastá-lo, que talvez seja a forma como alguns defendem. Não vou, estou só trazendo aqui o problema, tá? Remeto-os à emenda constitucional 113 e 105, porque o tema é bem novo e tem posição jurídica para tudo quanto é lado e nenhuma do Supremo. Tá? Mas o que está em jogo é o orçamento. Coisa maluca é que antes dessas aprovações, eu posso citar duas pessoas que defendiam o orçamento impositivo. José Genuíno, do PT, e Antônio Carlos Magalhães, do então PFL. Ou seja, longe de mim achar que isso é uma discussão ideológica direita e esquerda. Né? É uma discussão sempre aberta. Enfim, finalmente, o sonho dos dois parece ter se realizado, pelo menos para as próprias emendas parlamentares. Até porque, vamos deixar bem claro, a coisa acabava estourando aí, né? Aí o parlamentar vai lá e diz, não, precisamos de um açude em Quixeramobim. E ele tem sua base eleitoral lá, e inclui no orçamento, quando vê, incluí, aí fazem festa, é recebido lá. Aí vira o ano, cadê o tal do dinheiro do açude? Pô, mas ele botou uma emenda parlamentar lá no processo de votação. Antes que eu me esqueça, aqui no orçamento federal, quando é votada a lei orçamentária, existe a possibilidade das emendas parlamentares, ou seja, o parlamentar, quer dizer, vai o texto do executivo, é lei, projeto de lei. Qualquer deputado pode mudar, propor uma mudança? Pode. Só que ele não pode anular despesas obrigatórias. Ele vai ter que, sei lá, tira do chafariz de Pelotas para botar no açude de Quixeramobim. Ele vai ter que dizer, estou propondo uma emenda na qual sai dinheiro daqui e vai para lá. Essa é a dinâmica. Ou seja, na verdade, os deputados, até os vereadores, eles não têm necessariamente tanta margem de inclusão de emendas parlamentares. Justo por isso, nascem essas emendas para criar uma margem onde às vezes não havia, fora até questões políticas mesmo, tipo, as emendas parlamentares dos amigos vão ser atendidas, dos inimigos vão ser enroladas até o fim do ano, e quando acabou a validade da lei orçamentária, tchau e benção. Né? Eu estou chutando que acabou a validade, mas lembrando que tem exceções, tá? Eu só estou... onde é que vai ter? Os tais dos restos a pagar especialmente. Tá? Que mais? Bom, então aqui tem dispositivos constitucionais, já contei toda a regulamentação. Aqui eu só citei os três, mas tem um monte de dispositivos aqui, que alguns até, o 165, o princípio do orçamento não poder, dispositivo estranho a receita e a despesa. A gente tem algumas coisas, quando for o caso a gente traz. Mas recomendo leitura disso aqui, com certeza, para entender a dinâmica constitucional dos orçamentos.
165, parágrafo 1º ao 8º, e o 166 lá para tentar entender, 166 e seguir, e o que vem depois, para você tentar entender essa dinâmica do orçamento impositivo. Não são normas exatamente fáceis de ler e dirá de entender, mas dá para entender sem problema, tá? Então, lá vamos nós. Então a Constituição gasta algum tempo fazendo isso, as emendas constitucionais fizeram gastar mais ainda nas emendas parlamentares, mas ainda há outras limitações constitucionais, há outros dispositivos constitucionais que não estão, que têm a ver com o orçamento, mas não estão regulando o orçamento. Fala mas indireto, enfim, é por isso que eu digo que o tema orçamento e despesa é um tema meio conjunto. Tá? Mas são temas constitucionais e aqui a gente não vai perder, aqui não tem tanto tempo para gastar assim, porque eu vou basicamente citar onde é que está os dispositivos constitucionais e eles estão aqui expressos no próprio mapa. Tá? Primeiro, então tem limitações constitucionais às despesas. Então são dispositivos que até talvez o bom senso tal pudesse limitá-los, mas o constituinte original e derivado resolveram calibrar ali, jogar força. E expressamente colocaram o que eu digo, né? O pacote ou de ilícitos ou de condutas, que isso aqui tudo tem origem em condutas indevidas, então vamos deixar bem claro que ela é indevida e que não pode. Tá? Então tem vedações constitucionais expressas. E tem um outro pacote que eu classifiquei aqui, que são determinações específicas relativas a gastos com agentes públicos. Vejam, o gasto com os agentes públicos, especialmente os servidores públicos, tem sido mira direta do poder constituinte derivado no Brasil, nos últimos anos. Então, eu vou encontrar, mas já tinha sido tratado pelo constituinte originário, especialmente no artigo 169. Tá? Então, de qualquer forma, ele foi sendo aperfeiçoado, enfim, e aí eu vou ter um pacote de... vou entrar nele antes de entrar nas vedações expressas. Tá? Então aqui vocês vejam como os agentes públicos são queridos desse processo, são clientes desse processo de limitação de despesa com eles mesmos. Né? Aqui eu podia citar um pacote, artigo 27, parágrafo 2º, 29.6, 29.7, 29A, e ainda o 37.11, que nós já tratamos lá quando tratamos dos agentes públicos. O que é isso? E a gente já até mexeu com esse tema, por isso que ele está só aqui. Mas vejam, o que é isso? Os vereadores, aqui, por exemplo, 27, parágrafo 2º. Os vereadores, os deputados federais, estaduais não podem ganhar mais que os deputados federais. Ou seja, aquela despesa com aquele tipo de agente não pode ser, ela é limitada a 75%. Depois ela vai lá, os outros limitam a despesa do Legislativo Municipal. 37.11 vai fazer os tetos constitucionais. Né? E aí nós até já vimos isso. Aí vai ter situações que eu não posso fazer um determinado agente público ganhar mais porque o teto daquele município é o prefeito, por exemplo. Tá? Então tem uma linha de eleições diretas, vamos dizer assim, para alguns específicas, né, de alguns agentes públicos. E o 169 vai dizer vai trazer limitações gerais. Essa aqui é do Constituinte originário. Qualquer concessão de vantagem a pessoal, né, tem que ter dotação orçamentária para aumento. Você tem que ter, isso é óbvio, tem que ter em qualquer coisa do orçamento, mas tem que ter uma previsão específica na LDO, tá, para aumento de servidor público da administração direta, autarquia e fundação. Tem que ter uma lei específica especificando, fixando a vantagem. Isso aqui não tá nem expresso no artigo 69, mas é o que nós já vimos lá do artigo 37. Quer dizer, se eu quiser aumentar o salário do servidor público, dotação orçamentária, previsão da LDO, e aí tem que ter uma lei que vá fixar um novo salário. São 3 movimentos, ou seja, são 3 requisitos que estão lá. Né? Mas vejam, é claro que a existência de lei não é uma limitação, né? Mas enfim, está dentro desse pacote aqui. E ainda isso já vem sendo
trabalhado pelo constituinte derivado. Limitação do total de gastos a percentual, gastos com pessoal. A percentual definida em lei complementar. Como assim? Ué, tem uma lei, agora tem a lei complementar 101, que diz o máximo que você pode gastar em pessoal. Esse é um tema que pode ser politicamente polêmico, eu não quero entrar na polêmica política. Mas o que está em jogo aqui é, alguns vão dizer, eu não posso comprometer 100% da folha pagando as pessoas que trabalham, porque não vai sobrar dinheiro, sei lá, para comprar um apagador, um giz, um desinfetante, porque todo o dinheiro já está pagando as pessoas. E a administração pública não funciona só com pessoas, mas também funciona com materiais, funciona com contratação de empresas, enfim. Né? Eu não posso viver só com servidores públicos. E aí criou um teto. Ó, não pode gastar mais que 50% na União, 60% nas unidades federativas em geral e 60% no município. É isso. Né? Sendo que ainda assim tem tetos ou seja, não pode ser, aí divide, né? Quanto que é no executivo, quanto que é no legislativo, quanto que é o judiciário, tá? E aqui 6% não é nos tribunais de contas, tá? Então eu tenho tetos específicos para cada um dos entes, né? Então não posso, desculpa, não é tribunal de contas não, que é Ministério Público, tá? 06 é o Ministério Público que fugiu da lâmina aqui, tá? Então, ou seja, eu tenho que me preocupar com o gasto geral por servidor e geral por poder. Tá? Então, está aqui e está na lei complementar. Ela que fixou. Não deixa de ser interessante que às vezes o executivo tá no limite, mas às vezes o legislativo e o judiciário não estão. Né? Então, complicado. Tá? Que mais? Ou seja, eu teria dinheiro lá, mas o teto é esse. E aí muitas vezes o Poder Judiciário vai dizer, não, mas eu estou dentro do meu teto. E o Executivo não está. Né? É uma discussão. Eu digo que ela é polêmica politicamente, porque alguns vão dizer, tudo bem, então isso também é uma reserva para você gastar com as empresas. Se você não está gastando com servidores, você está gastando com as empresas. Então você vai ter no mínimo 50% na União, no mínimo 40% aqui. São posições que estão por aí para o debate. Tá? Só quero que entendam aonde isso leva. Tá? Seja como for, a lei posta é essa que está aqui. E ainda, não posso deixar de mencionar que a limitação do total de gasto percentual, quando você chega num percentual próximo disso, a lei já prevê medidas. Tá? Qual lei? A lei complementar 101, que é a lei da responsabilidade fiscal. Ou seja, é irresponsável fiscalmente eu dar um aumento para os servidores públicos que vão cometer toda ou mais do que a receita do município. Isso é responsabilidade fiscal. Né? E aí eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal que fixou isso, não por acaso. Né? E aí está fixado. Inclusive não quando chega nesse limite, quando chega perto do limite já há vedações expressas, tá? E mais do que isso, quando chega no limite, mais vedações ainda, mais limitações, aquilo que a gente já viu lá no pacote de sanções. Tá? Não é exatamente uma sanção no sentido técnico, mas é um embaraço, né, a gestão. E aqui, só para lembrar, eu acho que a gente já tocou lá no serviço público, e aí pode demitir. O servidor público não é estável em face da irresponsabilidade fiscal. Né? Se eu passei desse teto, eu sou obrigado a primeiro reduzir os cargos de função de confiança, exonerar os não estáveis e depois, aí sim, exonerar estáveis com indenização. A indenização aqui, no caso, ela é de um salário, um provento por ano de serviço. Tá? Bueno, vamos voltar para o nosso plano geral. E aqui estamos nós, então já vimos aqui toda a energia legislativa focada nos agentes públicos. Mas há vedações que são de outra ordem, por isso que eu até separei elas. Mas são meio óbvias, estão lá no 67. Eu quero diminuir isso aqui para 300. Não tem 300%. Como assim? Diminuir 300, beleza. Ó. Quero que você veja isso. Então, o artigo 167 proíbe início de programas ou projetos que não estejam na lei. Vejam que são vedações que cá entre nós chegam a ser redundantes. Né? Princípio da legalidade orçamentária. Se eu não posso começar nada se não estiver na lei. Né?
Por quê? Porque precisa de dinheiro aprovado na lei. De qualquer forma, vá que eu comece um projeto sem dispositivo. A menos que aparentemente não vai ter custo, depois vai ter custo, por isso mesmo tem que estar na lei. Realização de despesas, assunção de obrigações que excedam os créditos aqui, ó. De novo, aqui também. Isso aqui também caminharia para um outro princípio, que é o da especificidade. Mas eu prefiro colocar aqui na legalidade. Princípio da legalidade orçamentária. Realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos. Ora, o crédito orçamentário, ó, já sabemos o que é crédito orçamentário, já sabemos o que é crédito adicional, vimos lá em cima. Ora, eu não posso, se eu tenho autorização de 100 mil para gastar com o tal do bendito chafariz, o chafariz vai acompanhar a aula aqui, tá? Diretamente de Pelotas, que teve importados 4 chafarizes da França no século XIX, dos quais um ninguém sabe onde está até hoje, né? Enfim, então eu vou comprar mais um chafariz para Pelotas. E aí nesse chafariz, ó, eu quero, vai custar 200 mil. E eu tenho 100 mil. Eu não posso gastar mais que o 100, mas isso é legalidade. Tá? 672. Princípio da legalidade orçamentária. Ainda, no 673, realização de operação de... Aqui já não é bem legalidade. Aliás, deixa eu falar os outros da legalidade. Tem aqui outros que estão no pacote da legalidade, que vão nesse, junto com eles. Ó. Abertura de crédito suplementar. Quem que é crédito especial? Já vimos lá em cima, já vimos antes. Sem prévia autorização legislativa. Ó, suplementar ou especial, ó, são os adicionais que precisam de lei. E o extraordinário, por que não está aí? Porque ele não precisa de lei, ele pode ser, isso é indicação dos recursos permanentes. E pode ser autorização dada lá na lei orçamentária ou numa lei específica ao longo do curso. Né? Princípio da legalidade, é óbvio, como é que eu vou abrir crédito, usar sem a lei como suporte? Instituição de fundos sem prévia autorização, como é que eu vou destinar o dinheiro para um lugar, né? Mas é só destinar. Sim, mas você está alocando esse dinheiro. A utilização sem autorização de recursos, tudo é sem autorização legislativa, de recursos dos orçamentos fiscais para suprir necessidade ou déficit de empresas ou fundações. Isso aqui também cairia como uma luva no princípio do equilíbrio fiscal, que a gente vai ver ali. Tá? Mas como está sem autorização... Mas vejam, não caberia, não, desculpa, não cabe. Por que não cabe? Utilização sem autorização de legislação de recursos do orçamento e da seguridade para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Ora, o problema é com a legalidade, não é com o equilíbrio, não. Porque se eu tiver uma autorização legislativa específica, eu vou poder usar o dinheiro da seguridade para suprir déficit de uma empresa estatal que esteja com déficit. O que é Ou seja, aqui não vai a favor do princípio do equilíbrio, vai contra o princípio do equilíbrio e a favor do princípio da legalidade. Tá? A legalidade contra o desequilíbrio. Tá? Quem já viu as aulas sobre os princípios vai ficar tranquilo em entender que isso pode acontecer tranquilo. A instituição de fundos, então. Esses 5 aqui são o princípio da legalidade direto. Esses 2 lá de cima e os 3. Deixa eu voltar para cá. Vejam que eu até comecei tentei começar na ordem, mas aí eu quis fazer os desenhos, resolver os princípios. Aí comecei a mudar os números aqui. Tá? Então vamos lá. Aqui, a Constituição 16713, que vem da emenda constitucional 103, proíbe a transferência voluntária, a concessão de aval, ou seja, proíbe que a União dê dinheiro para Estado, distrito, se eles não tiverem cumprido regras de organização e funcionamento do regime próprio da Previdência Social. Olha aí, ó, é uma norma da Previdência, que é a reforma previdenciária, mas se eles não tiverem cumprido, não pode ter transferência voluntária, aval, garantia, subvenção e concessão de empréstimo. Bom, as transferências condicionais obrigatórias continuam, mas está aqui. Para que isso? Equilíbrio orçamentário. Aqui a doutrina já colocava a realização de operações de crédito que ultrapasse a despesa de capital. Ou seja, quando eu começo a me endividar mais do que eu tenho, isso é sinal de desequilíbrio orçamentário. Aqui, já não pode. E ainda está no 673. Aí depois eu trago para cá transferência voluntária, concessão de empréstimo, em suas instituições, para pagamento de pessoal. É aquela coisa. Pagamento de pessoal é uma despesa corrente. Então eu estou pedindo emprestado para pagar o dinheiro da empregada de casa. Cara, se você tem que estar pedindo dinheiro emprestado para pagar a empregada, que você vai pagar o mês que vem também, para onde vai parar a sua finança? Onde vão parar suas finanças? Né?
E ainda, o princípio de equilíbrio orçamentário está relacionado a todo esse pacote relacionado aos gastos com os agentes públicos. Então, aqui esse princípio é bem importante, está ganhando cada vez maior importância. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal é uma resposta a ele, com certeza. Ela é uma materialização dele, para a gente usar a nomenclatura que a gente está usando. Tá? E ainda, bom, ainda posso falar de um princípio que cai em concurso ainda, às vezes chamam de vedação do remanejamento, alguns autores ignoram ele, ou se quiser deixa na legalidade. É vedada, eu até diria que ele está na legalidade, mas eu deixei ele aqui no pacote com as duas. Transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia. Como assim? Ora, porque quando eu autorizei o gasto, eu posso ter feito um orçamento programa, tipo orçamento para os idosos, aquele valor para o Ministério do Meio Ambiente. Não, o Ministério do Meio Ambiente seria outro exemplo. Ou seria um programa de atenção aos idosos, eu vou dar dinheiro para atenção às crianças. Ou no Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério das Relações Exteriores. Ora, sem prévia autorização legislativa, eu não posso, eu preciso de lei. Mas é princípio da legalidade. Né? Mas talvez eu não posso, não é porque eu tenho autorizado para dois ministérios diferentes que eu possa ficar trocando dinheiro de um para o outro. Tá? Mas há uma exceção, o 67, parágrafo 5º. As atividades de ciência e tecnologia com o objetivo de viabilizar, se for o objetivo de viabilizar resultados de projetos restritos a essas funções mediante ato do Poder Executivo. Essa exceção vai funcionar, por exemplo, sei lá, eu estou com um projeto numa universidade e vai morrer todos os animais que estão sendo usados e eu preciso de dinheiro. Bom, daqui a pouco o decreto executivo vai lá e transfere do Ministério da Ciência e Tecnologia um valor para isso. Então, tem exceção, a parte não só da legalidade, mas como a ideia de vedação do planejamento. Também não é ruim a ideia de ter esse princípio como autônomo, mas ele não deixa de ser derivado da legalidade. Tá? Ainda, o que é vedado? Transferência voluntária de recursos e concessão de empréstimos no governo. Dormi no ponto aqui, que esse 6710 eu já tinha. Não, ele está aqui. Então, deixa eu ver. Eu acho que tá. Ele ficou mortinho aqui. Eu tinha copiado para lá e ele ficou ruim. Depois eu vou corrigir. Tá? O 6710. Isso aqui está repetido. Vou só cortar. E ainda, eu tirei ele daqui para poder botar ele lá. Ó. E aí, tirei não, eu copiei. Pensei que tirei. Ainda tem o 674. Esse aqui tem que linkar com a aula anterior. Vamos para lá, vamos deixar grandinho aqui. É vedada a vinculação de receita a órgão, fundo ou despesa. Olha que maravilha. Receita de impostos ainda. É proibida. A ideia é que imposto, aquilo que a gente viu lá no Receitas Públicas, para que serve imposto? Para encher os cofres públicos. Por quê? Porque o imposto é o tipo de receita não vinculada. E por que ele é não vinculada? Justo para poder suprir. Agora vamos responder. O imposto é não vinculado para poder ter dinheiro para ser decidido ano a ano no orçamento. Né? A lei orçamentária, os representantes em nome do povo vão. Por isso que quanto mais você vincular receita de órgão, fundo ou despesa, menos desses margens de decisão tem o dono do cofre, o povo, representado pelo legislador, na hora da elaboração da lei orçamentária. Então esse é o sentido, enfim, o sentido não da vida, mas pelo menos o sentido do princípio da não vinculação da receita de impostos. Né? Bom, mas a gente já viu lá, quando viu Receitas Públicas, que é o princípio da não vinculação ou não afetação da receita de impostos tem horrores de exceções. A maior parte está descrita lá nas receitas públicas, as transferências constitucionais, lá quando a gente trata de repartição de receitas, né? Então, aqui, ó, transferências constitucionais, volta para lá, vê meu outro tema, que é repartição de receitas públicas, repartição de tributos, tá? Transferências constitucionais. Então, é a primeira exceção, enorme exceção, na verdade. Tá? E ainda, algo que nós já vimos, mas eu vou retomar um pouco, lá nas receitas públicas, a outra exceção é a vinculações constitucionalmente definidas ou autorizadas. Tá lá? Ou seja, tem exceção
que é aquelas vinculações, ó, eu tenho as transferências constitucionais, então eu posso destinar tantos por cento do IPI tal está vinculado, tantos está vinculado a ser transferido, tantos por cento, 50% do IPVA tem que ser transferido. Isso é uma vinculação de receita de imposto, tá? Mas além dessas vinculações, tipo das transferências constitucionais, existem as vinculações constitucionalmente definidas. Quais? Principalmente aquelas determinadas pela Constituição que nós já vimos. Saúde e educação. Percentuais de receitas de impostos que são vinculados. São exceções expressas que são trazidas lá pelo artigo 1674. Depois eu vou até alterar isso aqui para incluir o texto inteiro, porque aqui está só o resumo. Vinculação à receita ressalvadas, e aí ressalvadas, aí tem uma lista de exceções. Entre elas, as transferências para a saúde e para a educação. Tá? Bom, você entendeu que não podia vincular? Beleza. Você entendeu que tem uma exceção ao princípio da não vinculação? Sim, aquelas que a Constituição manda, como transferir ter que gastar 25% em educação. Muito bem. Você entendeu tudo isso? Respira. Bom, o Constituinte derivado, lá em 2016, repetiu o que já vinha sendo feito há vários anos para criar a DRU. E o que é a DRU? Desvinculação de receitas da União. Aliás, agora eu não vou falar só em DRU. Eu vou falar a desvinculação de receitas não só da União, aqui está errado, desvinculação de DRU, de desvinculação para outros entes, até março de 2023. Ou seja, não era para vincular. Vinculou na Constituição. Mas aí os administradores disseram que estavam muito amarrados e etc. E aí que eles disseram, não, por favor, deixa desvincular um pouquinho. E tá aqui. A União, hoje, antes tinha até impostos aqui, era complicado. Mas agora a saúde e a educação saíram. 30% das suas taxas, suas contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Todas essas podem ter 30% que eram para ser vinculados, desvinculados. Tá? Então eu posso cobrar uma taxa de licenciamento ambiental e 30% desse dinheiro ir parar em outro lugar que não no custeio do serviço da taxa. Olha que loucura. É meio maluco porque nós já vimos que as taxas são tributos que obedecem ao princípio da modicidade. A ideia é que a tarifa pague só o serviço. Mas aqui o Constituinte derivado. Menos mal que essa regra vale só de 2016 a 2023. Se é que não vão querer prorrogar, porque a DRU da União tem mais de 20 anos, se não me falha a memória das contas. Tá? Bom, então vale para a União, mas agora não tem tributos. Mas aí nasce a DRU para estados e DF e para municípios. E aí também 30% de taxas, multas e impostos. Aí nós podemos, por exemplo, se eu pensar que eu tinha uma vinculação determinada a imposto, agora lá no... Como é que faz isso, André? A decisão é feita lá pelo chefe do executivo? Mais ou menos. Primeiro, ela é feita no próprio orçamento, na proposta de lei orçamentária. E segundo, também na prática, porque na prática, quando terminar o ano, as receitas reais terão que ter sido desvinculadas, ou seja, eu não posso as receitas reais vinculadas terão que ser contabilizadas como tais, ou seja, eu não posso gastar menos que 25% em educação, não só na previsão orçamentária, mundo do orçamento, como no mundo das finanças reais públicas, no mundo da execução orçamentária mesmo. Tá? E aí eu tenho 3 dimensões dela. Tá? O que mais? Volta para lá, vamos deixar isso aqui um pouquinho menor. Volta para o 300. E aí, meu Deus do céu, eu só tinha parado para falar um princípiozinho que está no 4, mas ele tem exceção que linka com outro tema, que distribui, que é um vai e vem. Só botar o vídeo de novo para entender, porque não é fácil, você está achando que é difícil mesmo. Tá? Vamos lá, e depois a gente acompanha com o quadro, se Deus quiser, já corrigido. O que mais? Aqui. Isso aqui para mim também é princípio da legalidade, tá?
O 67 veda a utilização de créditos ilimitados. Deixa eu aumentar isso aqui. Mas a doutrina consagra como princípio da especialidade, ou da especificidade, ou da especialização, ou especificação. Tá? Qual é a ideia? O senhor está autorizado a gastar em pão. Quanto? Quanto o senhor quiser. Não, não pode. É por isso que eu digo que é legalidade. Lá na lei orçamentária é óbvio que tem que constar, mas de repente algum prefeito em algum momento pensou em botar para a saúde tudo. E aí ele gastou para resolver o seu problema de saúde. Bom, tem aqui ainda duas que não estão vinculadas, eu não consegui ver princípio nenhum ainda, mas é uma meio que cruzada governamental contra os fundos públicos. Então, veda-se, mesmo que por lei, a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante vinculação de receitas orçamentárias. Não é vinculação de tributo, tá? É vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade. Tá? Bom, é uma cruzada política contra os fundos. Ainda tem, mas tá, é lei agora, tá? Emenda agora, recente, 109 de 2021. E na forma estabelecida da lei complementar que trata o 22, parágrafo 1º, a utilização de recursos do regime da Previdência. Aqui, tanto o 11 como o 12 vão trabalhar no que eu vou chamar, o que eu acho que nós já devíamos ter na doutrina, e pouca gente lembra disso, que é o princípio, se eu tenho o princípio da não vinculação da receita de impostos, eu também tenho o princípio da vinculação da receita de contribuições. Porque contribuições são tributos, a princípio, vinculados a alguma ação estatal. E agora, esses dois incisos, o 11 e o 12, vêm dizer, é vedado a utilização de recursos das contribuições para a realização de despesas distintas dos pagamentos dos benefícios da Previdência. Então, e lá em cima também é vedado a utilização dos fundos para outro lugar, tal. Tá? Então aqui eu tenho o que eu posso chamar de princípio da vinculação das receitas públicas. Tem alguma coisa que eu queria falar mais aqui? E acho que passou batido. Onde é que está isso? Eu vou dizer para vocês que as limitações constitucionais das despesas públicas, elas não estarão tá aqui. Eu achei que eu nem tinha. Eu diria que não estarão restritas. Isso aqui até fico pensando se isso aqui tá... Não, mas isso aqui tá a ver com a gente, sim. Às vezes não. Eu vou botar isso aqui vinculado aqui. Tá? Eu preciso fazer referência à existência de vedações constitucionais, de outras limitações constitucionais que não são só com gastos de pessoal, por isso que eu botei aqui. Mas essas aqui acabam recaindo nos gastos com pessoal direto. Mas, ou seja, eu posso ter emendas constitucionais ou dispositivos constitucionais em matéria financeira que tratem, por exemplo, de limitações temporárias. A emenda constitucional 95 fez isso, vedando por 20 anos uma série de... amarrando o orçamento por 20 anos a uma série e limitando aumentos ao quadro de servidores públicos, por exemplo. Coisa que tema que é retomado na emenda constitucional 109. São limitações gerais, ambas de caráter temporário, né, o contingencial, mas nada impede... por isso que ela ficou aqui, né, porque mexia com o pessoal. Mas, na verdade, eu preciso dizer para vocês que existem, além de... Já que eu fiz uma classificação bionívoca, ou é o orçamento, ou... mas eu também poderia dizer que ele é orçamento. Ou é orçamento, ou é limitação específica. Pois é, são limitações específicas. Eu vou vincular ela aqui. Outras limitações. Tá? Dentro do campo das limitações, eu tenho as específicas com os agentes públicos, né? E eu tenho outras limitações gerais, temporárias ou contingenciais. Mas vamos dizer que essa aqui vai estar nos dois pacotes. Eu vou botar depois uma linha para cá. Tá? Voltando ao nosso panorama, então, só para a gente pensar que tem limitações constitucionais, além das vedações expressas, além das focadas especificamente nos agentes,
mas outras focadas, por exemplo, no equilíbrio, no princípio do equilíbrio fiscal. Tá? Seria bom se eu pudesse fazer isso aqui chegar lá também. Vou dar um jeito. Tá? Dito isso, penso que, não sei se eu passei do tempo que eu previ, não, fiquei praticamente no tempo previsto mesmo, mais ou menos o tempo das receitas públicas. E nós fechamos então o panorama geral das despesas públicas no direito brasileiro. Orçamento e despesas públicas. Deixa eu parar o tema. E por hoje era isso. Até a próxima.